A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer um alerta, uma exortação ao meu coração. Muitas vezes, irmãos, vivemos uma vida repleta de aparências. Queremos mostrar aos outros algo que não somos. E viver de aparências, irmãos, é um risco grandíssimo para a nossa vida e para a nossa alma. E nesse vídeo gostaria de falar com vocês sobre isso. Viver de aparências. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 21. Iremos ler Mateus 21, do versículo 18 ao 22. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 18. Cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, essa passagem nos mostra mais um dos muitos milagres que o nosso Senhor Jesus operou. Talvez muitos aqui não concordem que isso aqui seja um milagre. Talvez você diga: como é que isso pode ser um milagre de Jesus, se o que ele fez foi lançar uma palavra de maldição à figueira? Como isso pode ser um milagre do Senhor Jesus? Que milagre negativo é esse? E realmente esse milagre é chamado de um milagre negativo. Se pensarmos nos milagres que Jesus já realizou, eles sempre trouxeram alegria, vida, esperança, livramento, libertação, salvação. E aqui em Mateus, capítulo 21, nos mostra Jesus de fato amaldiçoando uma figueira. Só que tudo que Jesus faz, irmãos, tudo que ele fez foi para nos ensinar. E hoje, irmãos, usaremos esse texto da figueira sem frutos para fazermos uma análise de como anda a nossa vida com Deus, o nosso coração, a nossa comunhão com o Senhor. Mateus aqui nos relata que Jesus, logo de manhã, a voltar para a cidade, sentiu fome e que, olhando, viu uma figueira bonita, repleto de folha, de ramos. E, estando ele com fome, foi até esta figueira a procurar figos. E Jesus procurou por frutos, mas a palavra diz que ele, olhando para ver, nada encontrou. Apenas folhas. Ou seja, aquela figueira só tinha aparência, mas não tinha frutos. E todos sabem, quando uma árvore floresce, quando ela está cheia de folhas, é porque ela está na sua época de dar frutos. A aparência que aquela figueira tinha era enganosa. Ela aparentava ter frutos, só que nada tinha. E Jesus, vendo que aquela figueira não entregava o que prometia, ou seja, frutos, imediatamente ele amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que a figueira secou, morreu. Irmãos, qual lição podemos tirar deste texto, desta passagem? Muitas vezes somos iguais a essa figueira. Mostramos uma falsa aparência, demonstramos uma falsa santidade, uma falsa bondade, uma falsa paciência, uma falsa comunhão com Deus, a fim de sermos louvados pelos homens. Muitas vezes queremos mostrar a nossa sabedoria, a nossa eloquência, o nosso conhecimento acerca de Deus. E talvez, em alguns desses aspectos, parecemos até bons. Algumas pessoas talvez olhem para você e pensem: olha como fulano ora bem, olha como ela fala bem, como conhece a Bíblia. E muitos, vendo essas qualidades, realmente acreditam que você é um homem, uma mulher de Deus. Mas eles deduzem isso somente olhando para o seu exterior, para a sua aparência, aquilo que você parece ser, porém não conhece o seu interior. E aí que entra o perigo, irmãos, de viver de aparências, de querer mostrar sermos algo que realmente não somos. As pessoas veem somente o nosso exterior. Muitos dão o veredito a respeito de quem somos apenas observando a nossa aparência, quem somos por fora. Porém, irmãos, existe alguém que conhece não só o nosso exterior, mas principalmente o nosso interior. Existe alguém que sonda o nosso coração, que conhece o mais profundo de nossas almas. Esse é Deus, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso deveria nos fazer, neste momento, irmãos, ficar tomados por temor. Irmãos, podemos enganar a todos, mostrando ser algo em público que em particular não somos. Porém, a Deus não podemos enganar. Ele nos conhece, Deus te conhece. Veja, irmão, Jesus viu a aparência da figueira e foi fazer o quê? Procurar frutos. E quando viu que a figueira não tinha frutos, ele a amaldiçoou. Para Jesus, o importante não é a aparência exterior, e sim os frutos que produzimos. Jesus não liga para a sua aparência. Ele procura em nós os frutos, frutos que nascem no interior primeiro, para depois se manifestar no exterior. Tem pessoas que parecem ter frutos por causa da sua aparência, mas quando se procura os frutos que essas pessoas dizem ter, só acham folhas. Alguns chamam a atenção pelas folhas que têm. Quem olha fica admirado. E na Bíblia vemos muitos casos assim, de pessoas que aparentavam ser algo, só que na verdade não eram. Como o fariseu, que foi à casa de Deus orar e ficou em pé dizendo: obrigado, Deus, por eu não ser como os outros homens, por eu não ser ladrão, injusto, adúltero. Quem olhasse para esse fariseu naquela época, talvez até viu uma folhagem bonita, um homem dotado de conhecimento. Mas e os frutos? Jesus, irmãos, não quer sua aparência, ele quer seus frutos, sua santidade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Jesus não quer que você viva de aparências, ele quer que você dê frutos. E que esses frutos se desenvolvam e cresçam a ponto de seu interior e seu exterior ficarem completamente cheios dos frutos do Espírito Santo. Lembre-se, irmãos, sem frutos, Jesus não terá satisfação em você. Jesus conhece a todos nós, aqueles que fazem uma profissão de fé mentirosa, que não vivem o que pregam, que dizem que são cristãos quando estão em público, só que em particular vivem ofendendo a Deus. Para esses, deixa as próprias palavras de Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. Deus castiga os ímpios, os mentirosos, os deixando viver como eles querem viver. Se querem viver só de aparências, somente aparentando que tem frutos, só que na verdade só tem folhas, então desses não nascerá frutos. Continuarão vivendo como estão vivendo. Irão viver como querem, de aparências. Mas se você que está vendo esse vídeo, nesse exato momento, estiver sentindo aí no seu coração um desejo sincero de arrependimento, de pedir para Deus perdão por muitas vezes ser cristão apenas de aparência, é o próprio Senhor Jesus que está te chamando para que você se arrependa e que não viva mais como uma árvore infrutífera, mas como uma árvore que dê bons frutos. Vamos refletir, irmãos. Será que estamos sendo cristãos só de aparências? Cadê os nossos frutos realmente? Em nosso íntimo, temos de verdade comunhão com Deus? Isso que Jesus fez a essa figueira foi um ensinamento. Ensinamento para os seus discípulos que estavam seguindo. Ensinamento que ele deixou para nós hoje em dia. Jesus está nos dizendo, irmão, que ele não olha para a aparência, que ele não olha para a folhagem. Ele procura frutos. Se Jesus vier até você nesse exato momento, será que ele encontrará frutos na sua vida? Frutos em você? Será que você tem produzido frutos? Será que você tem realmente vivido como você diz que vive? Aqueles que realmente são cristãos, eles lutam todos os dias para viver uma vida que agrade a Deus, que honra a Deus. Não vive somente de aparências, não é cristão somente em público, é cristão principalmente em particular quando está sozinho. Será que nós temos sido esse tipo de cristãos? Ou será que temos sido igual essa figueira, que aparentamos em público, ter uma aparência bonita, folhagens, só que quando Jesus vem procurar frutos em nós, não acha nada? Não acha nem um pingo de santidade. Será que estamos sendo assim, irmãos? Devemos refletir. Jesus, ele procura frutos em nós. Aqueles que não têm frutos não verão a Deus. Aqueles que dizem ser cristãos, mas não vivem como professam, não verão a Deus. Será lançado no fogo, porque foi isso que aconteceu com essa figueira. Ela secou. E quando uma árvore seca, a única coisa que ela presta é para ser lançada no fogo. Irmãos, devemos refletir como vai a nossa vida com Deus, como vai o seu relacionamento com o Senhor. Você tem dado frutos, você tem vivido uma vida que agrade a Deus. Talvez você aí quer aparentar para os outros ser alguém de Deus, alguém espiritual, alguém que entende as coisas de Deus. Mas e os frutos, cadê, irmãos? Não queira viver só de aparências. Não queira que as pessoas reparem somente no seu exterior, nas suas folhagens. Viva para Deus, que Ele sim procura os seus frutos. Jesus sim vem até você
procurar frutos que o satisfaça, que ele se agrade. Será que temos agradado a Deus? Será que temos agradado a Jesus? Será que quando Jesus vem ao nosso encontro procurar frutos, ele está encontrando? Reflita, que essa exortação sirva para o meu coração, para o seu coração, para que a gente reflita, para que a gente repense como estamos vivendo, como estamos agindo, se realmente estamos agradando a Deus, vivendo e dando frutos, e não somente aparentando dar frutos. Irmãos, gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, Pai, o Senhor, meu Pai, nos conhece. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. Meu Pai, o Senhor conhece o nosso íntimo, até mesmo mais do que nós. Meu Pai, não permita que venhamos aparentar somente, meu Pai, ser cristãos no exterior, que venhamos a aparentar ser cristãos, meu Pai, somente de aparência, mas que sejamos cristãos de verdade, no nosso íntimo, dentro de nós. Meu Pai, que venhamos dar frutos, nos ajuda, Pai, a dar frutos, porque é o Senhor, meu Pai, que nos abençoa, é o Senhor que colocou dentro de nós o Espírito Santo, para que a gente venha dar frutos. Ah, Senhor, e precisamos da Tua ajuda para dar esses frutos. Precisamos da Tua ajuda para que esses frutos cresçam dentro de nós e que se mostre também no exterior. Que não venhamos mostrar somente as folhagens, mas os frutos. Que o Senhor Jesus, meu Pai, quando vier até nós, que Ele se agrade com os frutos que Ele encontrar. Que Ele se agrade, meu Pai, com os frutos que Ele nos ajudou a ter. Que Ele se agrade, Pai. Que Ele não veja somente folhagens. Para que Ele nos abençoe, meu Pai, mais e mais, para que a gente venha dar frutos para Ele. E não que Ele amaldiçoe, meu Pai, a gente, como Ele fez com essa figueira, porque não encontrou frutos, somente aparências. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a viver conforme Te agrada. Que o Senhor nos ajude a viver, meu Pai, Te honrando, principalmente no nosso interior, em particular quando ninguém está vendo. Nos ajuda, Pai, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, reflita sobre isso, reflita. Que Deus abençoe a vida de todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.